Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Eu gostaria que vocês acessassem o site, eu já coloquei o link aí, ele vai abrir esse site, tá bom? Isso aqui é o nosso primeiro passo para o autoconhecimento. É um teste sobre personalidade. Como ele funciona? Você rolando a página um pouquinho aí, mesmo no seu celular funciona, tá bom? Você vai ter uma série de afirmativas. São frases como essa que você está vendo aqui. Você tem que ler com cuidado a frase. Às vezes tem algumas palavras que você vai precisar buscar no dicionário aí e tal, porque eles usam algumas palavras difíceis, né? Às vezes um português de Portugal. Mas se você fizer com atenção, vai dar tudo certinho, tá bom? Bom, eu vou simular aqui agora como se fosse eu. As respostas são minhas particulares, tá bom? Funciona assim. Você vê a afirmativa e aqui você vai marcar de acordo com o seu grau de concordância ou discordância dessa frase. Não é se a frase está certa ou se está errado, tá bom? É se você concorda ou se você não concorda, tá certo? É a sua opinião. Por exemplo, se fosse perguntado, sei lá, Flamengo é o melhor time do Brasil. Alguns iriam marcar concordo totalmente, outros iriam marcar discordo totalmente e outros iriam marcar, olha, mais ou menos, não sei, é até bom, é o meu segundo time. Vocês entenderam? Muito bem. Você acha difícil se apresentar para outras pessoas? Eu, sim. Eu concordo totalmente com essa frase a meu respeito. Você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos, ou seja, você fica tão fechado nos seus pensamentos, que ignora ou esquece do seu entorno? Eu sim, bastante, mas eu vou dar um descontinho aqui, às vezes não. Você tenta responder seus e-mails o mais rapidamente possível e não suporta uma caixa de entrada bagunçada? Totalmente. Você permanece relaxado e concentrado mesmo sob pressão? Sim. Geralmente você não inicia conversas? Sempre. Você raramente faz alguma coisa por pura curiosidade? Hum, Raramente. Eu raramente faço alguma coisa por pura curiosidade. É, sim, é, apesar de algumas vezes eu me meter em querer saber alguma coisa só por curiosidade, mas na maioria das vezes você faz alguma coisa por pura curiosidade. Na verdade, eu vou ficar um pouco mais aqui discordando dessa frase, porque é, deixa eu pensar de novo. Você raramente faz alguma coisa por pura curiosidade. Ou, em outras palavras, seria: eu não sou curioso. É, eu vou ficar aqui na coluna do meio. É, é. Eu não sou uma pessoa muito curiosa e nem fico querendo fazer coisas só por curiosidade. Mas às vezes, de vez em quando a gente faz. É isso aí. Vamos lá, próximo. Você se sente superior às outras pessoas? Em que sentido, né? No sentido assim de ser orgulhoso, não. É, mas eu acho que se você se sente superior às outras pessoas, depende, né? Depende. Eu preciso confessar meu pecado. Às vezes sim, às vezes eu me sinto sim, quando eu faço uma comparação de laranja com laranja, né? Pessoas que têm o mesmo grau de instrução que eu, que vivem no mesmo meio que eu, que discute os mesmos assuntos. Mas eu reconheço que, por exemplo, eu sou um péssimo cantor, nunca joguei futebol, sou horrível com isso. Então, a essas pessoas eu não me julgo superior, não. Mas, enfim, vou marcar aqui. Ser organizado é mais importante para você do que ser adaptável? Ser organizado é mais importante do que ser adaptável? Discordo. Eu acho que ser adaptável é melhor.
Você é geralmente muito mais motivado, você geralmente é muito mais motivado e cheio de energia, você geralmente é muito mais motivado e cheio de energia. Motivado, sim. Cheio de energia, não. Eu vou ficar na coluna do meio, mas motivado, sim. Vencer um debate significa menos para você do que assegurar que ninguém fica aborrecido? Discordo totalmente. Eu quero vencer o debate e não importa se o outro vai ficar chateado comigo. Você frequentemente sente que tem que se justificar para outras pessoas? Você frequentemente sente que tem que se justificar para outras pessoas? Discordo. Seus ambientes domésticos de trabalho são bem organizados? Discorda. Minha mesa de trabalho é uma bagunça. Não se importa em ser o centro das atenções? Discordo totalmente. Me deixa quieto no meu canto. Você se considera mais prático do que criativo? Concordo totalmente. As pessoas raramente conseguem aborrecê-lo? As pessoas raramente conseguem aborrecê-lo. Não, peraí, é o contrário. As pessoas raramente conseguem. Aqui, ó, discordo. Não, estou mais para discordar. Seus planos de viagem são geralmente bem pensados? Sim. Frequentemente é difícil para você se relacionar com os sentimentos das outras pessoas? Frequentemente é difícil para você se relacionar com os sentimentos. É o contrário, para mim é fácil. Não, peraí, deixa eu voltar. Frequentemente é difícil para você se relacionar com os sentimentos das outras pessoas? Frequentemente é difícil para eu me relacionar. Sim, concordo. Tá vendo? A gente tem que parar para pensar um pouquinho, porque a frase às vezes, né? Ou seja, deixa eu tentar fazer a frase invertida, né? Então, frequentemente é difícil para você se relacionar com... Sim, porque eu tenho a tendência de não me importar muito se a outra pessoa está sofrendo ou não está sofrendo. Eu ajudo, eu vou lá, socorro, ajudo, mas não me emociono, não choro porque alguém está passando dificuldade, né? É isso aí. Bom, vamos lá. Seu humor pode mudar muito rapidamente? Meu humor pode mudar muito rapidamente? Meu humor pode mudar muito rapidamente? Sim, eu às vezes sou muito explosivo. Em uma discussão, a verdade deve ser mais importante do que a sensibilidade? Concordo absolutamente. Ainda mais como filósofo, eu busco a verdade, doa a quem doer. Você raramente se preocupa em como suas ações afetam as outras pessoas. Você raramente se preocupa em como suas ações afetam as outras pessoas. Sim, eu tenho a tendência de não me preocupar com isso, mas a maturidade me diz que eu tenho que ser diferente, né? Então, mas eu raramente me preocupo. Eu tenho que fazer muita força para me preocupar como as minhas ações afetam as outras pessoas. Seu estilo de trabalho aproxima-se mais de picos de energia aleatória do que uma abordagem metódica e organizada? Discordo. Geralmente você tem inveja dos outros? Discordo totalmente. Não, inveja, bom, se eu imaginar inveja como pecado, né, aí ninguém quer ser taxado de pecador. Mas analisando bem, eu gostaria de ser um tipo assim, um Karnal da vida, um Luiz Felipe Pondé. Eu gostaria, né? Um youtuber, eu gostaria. Então, você geralmente sente inveja dos outros, eu vou marcar isso aqui, né? Um pouquinho. Um livro ou um videogame interessante é frequentemente melhor do que um evento social? Concordo absolutamente. Videogame não, mas livro sim. Ser capaz de desenvolver um plano e manter-se firme na sua execução é a parte mais importante do projeto? Concordo sem pestanejar. Você raramente se deixa levar por fantasias e ideias? Sim, raramente eu me deixo levar por fantasias e ideias. Você se vê frequentemente perdido com seus pensamentos até quando está em contato com a natureza?
Sim, estou mais para sim do que para não. Se alguém não responde seu e-mail rapidamente, você começa a se preocupar se disse alguma coisa errada? Sim. Como pai e mãe preferiria de ver seu filho, filha crescer bondoso do que inteligente? Rapaz, aqui não faço a mínima ideia, vou ficar no meio. Você não deixa, né, do que ser inteligente, eu gostaria que fosse inteligente, né? Preferia ser que assim, né, bondoso do que inteligente, não é? Você não deixa outras pessoas influenciarem suas ações? Concordo, mas talvez às vezes eu deixo, né? Você não deixa. É, é que eu não deveria, mas às vezes deixo. Seus sonhos têm tendência de se concentrar no mundo real e nos seus eventos? Sim. Não leva muito tempo para você começar a se envolver em atividades sociais em seu novo local de trabalho. Não leva muito tempo para você começar a se envolver em atividades sociais em seu local de trabalho. Discordo bastante. Você é mais improvisador nato do que um planejador cuidadoso? Você é mais improvisador? Não. Suas emoções controlam mais do que você as controla? Suas emoções controlam? Discordo totalmente. Você aprecia ir a eventos sociais que envolvam uso de fantasia e encenação? Odeio. Você frequentemente gasta tempo explorando ideias irrealistas, impraticáveis, ainda que intrigantes. Você frequentemente gasta tempo explorando ideias irrealistas, impraticáveis, mais ou menos. Você prefere improvisar do que despender tempo para criar um plano detalhado? Você prefere improvisar do que despender tempo para criar um plano detalhado? Eu vou ficar na coluna do meio. Eu gosto de planejar, mas às vezes eu não planejo. Você é uma pessoa relativamente reservada e sossegada? Sim. Se você tivesse uma empresa, acharia muito difícil demitir funcionários leais, mas com baixo desempenho? Se você acharia difícil, discordo. Você frequentemente contempla as razões da existência humana? Sim. A lógica é geralmente mais importante do que o coração na hora de tomar decisões importantes? A lógica, concordo totalmente. Manter suas ações em aberto é mais importante do que manter uma lista. Manter suas opções em aberto é mais importante do que manter uma. Discordo. Seu amigo está triste por algum motivo. É mais provável que você ofereça apoio emocional do que sugestões? Discordo. Você raramente se sente inseguro? Raramente se sente inseguro. Você raramente se sente. Sim. Você não tem dificuldades em criar um cronograma pessoal e em seguir? Você não tem dificuldade em criar um cronograma pessoal e em segui-lo? Estou mais para cá. Dificuldade de criar, não. Seguir são outros 500. Estar certo é mais importante do que ser cooperativo quando se trata de trabalho em equipe? Quase que absolutamente. Você acha que a visão está aqui, né? Você está certo, ou seja, eu estou certo. Para mim é mais importante do que cooperar com os outros num trabalho em equipe. Eu não sei se para o bem ou se para o mal, mas é assim que eu penso. Você acha que a visão de todos deve ser respeitada, independente de ser ou não baseada em fatos? Discordo. A visão de todos tem que ser respeitada. Agora, ela tem que ser respeitada com base em ser baseada em fatos, né? Se a opinião do outro não é baseada em fatos, eu quase que marcaria que eu discordo totalmente, mas em respeito ao ser humano, a gente. Se você se sente mais. Se você se sente com mais energia após despender tempo em um grupo de pessoas, sente com mais energia após. Eu me sinto mais energizado, mais vivo, mais alegre depois de gastar muito tempo com um grupo de pessoas? Discordo totalmente. Você perde suas coisas com frequência? Discordo totalmente. Não, quase nunca perdi nada. Você se vê como você se vê como muito estável emocionalmente? Muito estável emocionalmente? Sim, estou mais para cima do que para não.
Sua mente está sempre trabalhando com ideias e planos inexplorados. Sua mente está sempre trabalhando com ideias e planos inexplorados. Vou ficar no meio aqui. Você não se chamaria de sonhador? Sim, não. Você geralmente acha difícil, deixa eu voltar, você não se chamaria de sonhador? Também vou ficar no meio, eu tenho alguns sonhos sim. Você realmente acha difícil relaxar ao se dirigir para muitas pessoas? Você geralmente se acha difícil relaxar? Não, né, para me dirigir para muitas pessoas, eu vou pôr mais aqui para o meio. Falando de modo geral, você confia mais em sua experiência do que em sua imaginação? Mais na minha experiência do que tá. Você se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam? Meio. Se o ambiente está lotado, você fica perto das paredes, evitando o centro. Se o ambiente está lotado, você fica... Sim. Você tem uma tendência a procrastinar, ou seja, a adiar, empurrar com a barriga até não haver mais tempo para fazer tudo? Não. Você se sente muito ansioso em situações de estresse? Você se sente muito ansioso em situações de estresse? Não. Você acredita que é mais recompensador ser querido pelos outros do que poderoso? Você acredita que é mais recompensador ser querido pelos outros do que poderoso? Querido pelos outros? Não. Você sempre foi interessado em coisas não convencionais e ambíguas? Por exemplo, em livros, artes ou filmes. Você sempre foi interessado em coisas não convencionais, né, ambíguas ali, no sentido que poderiam até ter uma ideia dúbia, né, uma intenção dúbia. Né? Por exemplo, em livros, ou artes ou filmes, você sempre foi interessado. Eu vou ficar no meio aqui, nem uma coisa nem outra. Né? Nunca fui interessado, mas enfim. Você frequentemente toma iniciativa em situações sociais? Sociais, não. Muito bem, vamos ver agora o resultado. Logístico, ISTJA. Então, esse é o meu tipo de personalidade. Tá? Então, bom, ele vai me dar alguns dados aqui, tá? Que evidentemente um psicólogo, isso aqui são testes, psicólogos trabalham com isso, né? Principalmente para orientação de profissões e relações e trabalhos em equipe, essas coisas todas, esse teste ele é utilizado. Então, evidentemente que os profissionais da área teriam condições de dar um diagnóstico muito mais preciso, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns dados que eles utilizam para muita coisa. Acho que talvez para nós o que interessaria muito agora é ver sobre essa questão de introversão e extroversão. Isso aqui tem a ver com relação a como que nós funcionaríamos dentro de uma sala de aula, né? A outra aqui de energia, como que nós aquilo que nos alegra, aquilo que nos deixa vivo, né? No meu caso aqui é ser tendência mais observador, tá bom? Bom, a gente continua. O mais importante é a gente ver aqui o diagnóstico, tá bom? Ou seja, a personalidade do logístico. Acredita-se que o tipo de logística é o mais abundante, constituindo 13% da população. Suas características definidoras de integridade, lógica, prática, dedicação incansável ao dever tornam os logísticos e blá 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 blá. Isso aqui interessa no primeiro momento mais a mim, tá bom? Então você pode fazer isso e se você quiser, você pode copiar primeiro essas 3 letrinhas aqui, ir em qualquer site aí no Google, né? Por exemplo, e pesquisar sobre esse ISTJ personalidade. Bom, esse foi o site que a gente viu, né? Por exemplo, você pode acessar esse outro site aqui, ó, e tem essa outra sugestão aqui. Isso aqui eu nunca nem vi. Vamos olhar aqui agora, né? Vamos ver o que esse site vai dizer.
Muito bem, a gente já está finalizando aqui o nosso vídeo. Bom, aqui tá vendo? Ó, ele me dá outras características acerca da minha personalidade. Bom, a gente pode ver isso. E a gente pode pesquisar o outro aqui. Olha só, nesse Quem Sou Eu aqui, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa que está lá, mas uma coisa interessante, olha só. As pessoas que têm esse perfil de personalidade classificado por essas 3 letras, quais são os pontos fortes? Tem talentos múltiplos, forte vontade de cumprir o dever, muito responsável, bom em criar e exigir a ordem, calmo e prático, honesto e direto. Agora, quais são os defeitos? Teimoso, insensível, gosta de julgar, segue sempre as regras. Aqui ela pode ser um defeito, né? Enquanto muitas das vezes aquelas regras às vezes trazem mais prejuízo do que benefício, né? A letra da lei mata, né? O espírito da lei é que vivifica. Os advogados dizem muito isso nos tribunais. Pode se culpar com frequência e injustificadamente. Então você percebe, a gente conhecer a nós mesmos vai fazer com que eu possa não apenas viver bem, mas no que diz respeito às profissões, né, que tipo de profissões eu poderia seguir. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço a todos vocês.